Meus amigos, as profecias, inclusive a Bíblia, ela já nos advertiu que no final dos tempos, no final dos dias, iriam acontecer muitos eventos geológicos, inclusive ocorreriam terremotos de tão grande magnitude que praticamente provocariam rachaduras gigantescas no solo. Isso nós estamos vendo acontecer nos últimos anos, inclusive agora saindo um pouco da questão profética, mas abordando um contexto científico. Irei mostrá-los logo mais, daqui a pouco, dados em pesquisas que eu estou fazendo por conta própria sobre o aumento acentuado dos terremotos acima de 8 de magnitude. Eu vou tentar ser o bem mais claro possível. Então são pesquisas particulares e mais engraçado da história que parece que que esses tremores eles têm uma época para acontecer, um determinado período do mês para acontecer os terremotos acima de 8 de magnitude. Tá? Mas, meus amigos, o que acontece? Esse tipo de fenômeno não teria ligação com a ação humana, assim como dizem que o clima descontrolado é a ação humana. Não é? Mas os terremotos você não pode incluir que é ação humana. Entendem? Ou seja, o aumento dos terremotos de maior magnitude, o aumento de terremotos de um modo geral, isso não pode ser explicado com ação humana. Não é? São processos da própria anomalias do próprio planeta, ou talvez eventos cósmicos que estariam potencializando, influenciando na mecânica do nosso planeta. Tá? E assim como diversos profecias, mas até mesmo um livro chamado Bíblia de Cobre, mais antigo do que a própria Bíblia, não é? Tem 3.600 anos de idade, ou seja, 1.600 anos mais antigos do que a Bíblia. E esse manuscrito eu vejo como dados arqueológicos, ou melhor dizendo, inclusive registros de que passou algo pesado dentro do sistema solar. Eu vou ler para vocês. E quando esse objeto passou, de acordo com esse manuscrito, quando esse objeto passou, provocou uma convulsão planetária, ou seja, terremotos poderosos que rasgou as entranhas da Terra. As entranhas da Terra se abriram com a aproximação aí desse objeto, junto com os terremotos, também hiperfuracões, tornados por toda parte. Isso já está começando a acontecer. E parece que a NASA também já está começando a admitir a existência desse objeto. Inclusive foi registrado pelo telescópio o James Webb, um objeto que parece ser uma anã marrom, bem próximo ali à constelação de Orion. Eu até fiz um vídeo sobre isso, um objeto muito misterioso, que lembra muito ser o objeto que nós estamos estudando aqui já todos esses anos. Tá? Observem a essa imagem. Então eu vejo esse livro como um achado arqueológico, inclusive ele foi escrito com a intenção de deixar registrado a visão das civilizações seguintes de que algo destruidor passa dentro do sistema solar e provocando transformações gerais no nosso planeta. E esse livro chama o astro de O Grande Destruidor. E eu vou ler o apocalipse dele para você já já, por isso é importante você assistir o vídeo até o final. E isso aqui não é uma lógica, algo, questão de crença, profético, não. Isso daí eu gosto de trabalhar com a ciência também. É isso que é importante, para poder provar algo. Os terremotos aumentaram ou não? Eu vou mostrar para vocês agora, já já. E também eu vou ler o Apocalipse da Bíblia de Cobre. O que os antigos viram, o que os atlantes viram, o que os ancestrais viram. Eu vou ler para vocês o que eles viram. Algo é muito impactante. Isso já está começando a acontecer.
É muito importante o seu like, o seu joinha, a sua inscrição também. Tá? E aquele terremoto que houve em Mianmar é apenas a cereja do bolo. Tá? É apenas o início do início. Ah, mas se encontra em falha geológica, não sei o que, anel de fogo do Pacífico, blá 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 blá. Beleza, não, isso eu entendo. Beleza. Porém, os terremotos, eles estão mais brutais e eu vou mostrar os dados. Meus amigos, antes, aproveite e seja membro do nosso canal Conexão UFO Brasil. Eu vou deixar o link do Seja Membro fixado no topo dos comentários. Então, você é membro do canal, tanto do Olhos no Céu, membro do canal Conexão UFO Brasil, membro do canal Corte, também. Os membros apoiadores têm acesso a vídeos exclusivos, como esse aqui do Segredo das Pirâmides, e inclusive o que Nikola Tesla falava das pirâmides, por exemplo, e outros vídeos, tá ok? Antes da Bíblia de Cobre, estou fazendo, melhor dizendo, né, uma pesquisa. Os terremotos aumentaram o planeta? Já vou falar sobre o Apocalipse da Bíblia de Cobre. Então elaborei aqui uma observação. Esse gráfico consegui no próprio Serviço Geológico dos Estados Unidos, o USGS. Então observe nesse gráfico aqui. Inclusive já mostrei esse gráfico em várias palestras, tá? Palestras onde eu faço, em igrejas, etc. Então observem aqui. 98, 2000. De 2000 em diante já teve um pico, tá? Nos terremotos, tanto de 6, 7 e 8. Então isso aqui, essa margem já diz tudo, tá? Mas não para por aí. No gráfico acima, a fonte do Serviço Geológico Americano mostra claramente uma elevação dos terremotos acima de 6 de magnitude em diante, a partir dos anos 2000. Então observe que até a medição desde os anos 66, né, até 2000, até 98, dentro da média. Porém, 2000. Por isso que o professor Arthur Viterito, geógrafo, ele fala que os terremotos aumentaram no Atlântico, que o oceano começou a aquecer muito na década de 80, de 95, né? O deslocamento do núcleo da Terra também foi diagnosticado em 95. Então, no finalzinho de 90, início dos anos 2000, que as alterações climáticas e geofísicas continuaram. Então, para mim, não é apenas mudanças climáticas, alterações climáticas, mas também estão acontecendo eventos geológicos. E, para mim, também, os eventos geológicos que estão escangalhando com o clima da Terra. Tá? Eu já expliquei isso inúmeras vezes. Agora, observe esse gráfico aqui, essa pesquisa que eu fiz. Os terremotos de 9, os terremotos possuem um padrão de um modo geral. Quanto mais alto é o terremoto, mais raro, mais difícil de acontecer. Então, por exemplo, o terremoto de 9 ele acontece uma vez a cada 20 anos. Porém, eu levantei um dado, né, dos anos 2000 para cá, que os terremotos de 9 aconteceram praticamente 3 vezes. Tá? E outra coisa, a cada 20 anos, um terremoto de 9. Cada 20 anos. E o terremoto de 8, né, 8 acima de 8, acontece uma vez a cada ano. Então observem isso aqui. 9.3 em Sumatra. Todo mundo sabe daquele tsunami, né? 9.3. E 2004. Ano. No caso, mês. Dezembro. Preste atenção. E aí, 8.8 no Chile. Fevereiro. Guarde o mês. 9.0 perto da costa leste de Honshu, Japão. Março. E o terremoto que aconteceu em Mianmar, também não foi em março? Alguns dias atrás? Pois é. Mas aqui temos praticamente 3 terremotos de 9. Já em menos de 20 anos. E uma outra coisa. Observe a quantidade de terremotos de 8. Então, em 2007 aconteceram, em um único ano, 3 tremores acima de 8. A média não é 1 por ano. E também, essa outra média aqui, em 2012,
2 terremotos também de acima de 8. Tá? Então isso mostra uma elevação dos terremotos. E nos dados acima vemos uma série de praticamente 9 terremotos acima de 9, de 3 terremotos acima de 9, ou bem perto disso. Em 2004, um de 9,3 na costa de Sumatra, um de 8,81 em Maule, no Chile, e 9,0 em Honshu, Japão, sendo que existe praticamente um padrão para a quantidade de sismos relativo à sua magnitude. Por exemplo, quanto mais forte é o terremoto, mais raro a sua ocorrência. E, geralmente, os terremotos acima de 9 ocorrem a cada 20 anos ou mais. E em apenas 19 anos ocorreram praticamente 3. Outro fator observado é a ocorrência dos tremores de 8,0. Notei que estão mais frequentes, sendo que um tremor acima de 8 ocorre um tremor acima de 8 a cada ano. Mas em vários casos ocorreram entre 2 a 3 por ano. Uma outra questão aqui também é a questão dos meses. Tá? Os tremores, eles estão acontecendo. Vamos à Bíblia de Cobre agora. Eu vou resumir para não ficar um vídeo com mais de 15 minutos. Eles acontecem entre novembro, os mais poderosos, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 7 meses. E eu acredito que é o período em que a Terra se alia com o Nibiru, com o Destruidor, com o planeta X. Quando o planeta ele vai se afastando, ou seja, desse campo de força dele, os terremotos dão uma diminuída. Como a Terra ela vai orbitando ao redor do Sol. Quando a Terra vai se voltando de frente para ele, começa a receber pancada. Então, de um lado temos o Sol e do outro o objeto. E também a Lua influencia. Tá? Então, Nibiru e a Bíblia de Cobre. Então, vamos aqui ao Apocalipse dele. E esse livro ele foi escrito por celtas, tá? Celtas, egípcios e também druidas. Então os antigos perceberam o seguinte: a Bíblia de Cobre é composta por 11 livros. Os primeiros 6 foram escritos por acadêmicos e escribas egípcios após o Êxodo. Os 5 livros restantes foram escritos pelos sacerdotes celtas da Grã-Bretanha logo após a morte de Jesus. O dragão símbolo que podemos entender como um cometa, um astro errante que sempre fecha o final destes períodos. E tudo o que indica é que sempre se tratou do mesmo corpo celeste. Na época da grande destruição da Terra, Deus fez um dragão celestial do céu exterior para vir e abranger a ela. O dragão era terrível de se ver. Ele chicoteou com sua cauda e soprou fogo e brasas quentes, e uma grande catástrofe foi infligida sobre a humanidade. O corpo do dragão, planeta X, foi envolto em uma luz brilhante e frio abaixo de sua barriga. Era um brilho de tons avermelhados, enquanto atrás dele arrastou uma cauda de fluxo de fumaça. Ou seja, então é uma linguagem metafórica. Então para os antigos isso é como se fosse até um ser vivo, que eles chamavam de dragão. Porque o dragão ele tem aquele corpo alongado, como se fosse uma serpente, e como se você imaginar um cometa. O cometa ele é alongado, quanto à sua cauda. E esse objeto, como diz aqui, ele soprou brasas quentes, ele estava bombardeando asteroides no planeta. Os antigos presenciaram isso. Vejam isso. Ele vomitou cinzas e pedras quentes, e a sua respiração era como de aves, de envenenamento sob as narinas dos homens. A sua passagem causou grandes trovejos e relâmpagos que rasgaram os céus escuros. Todo o céu e a terra se aqueceram. Se aqueceram! É o que está acontecendo hoje, aquecimento global. Os mares foram soltos dos seus berços e levantaram-se derramando sobre todas as terras. Houve um estridente e horrível uivo,
desencadeado dos ventos. Os homens foram golpeados com um terror enlouquecido, com a visão terrível nos céus. Eles foram soltos de seus sentidos e correram cercados de loucura, sem saber o que faziam. Em seguida, ele passou deixando a terra, envolta num manto escuro. As entranhas da terra foram rasgadas e abertas, e grandes convulsões se contorceram em um turbilhão uivando penetrou as montanhas distantes. A ira do monstro foi vista nos céus. Ele precipitou chamas rugindas em fúria como se fosse 1000 trovões. Ele derramou a destruição de fogo no meio de uma mistura de sangue grosso negro, cinzas vermelhadas. Parecia que chovia uma cinza avermelhada. Ferro! Isótopo de ferro. Coisa terrível foi gravada na memória inconsciente do homem. Seus pensamentos foram sufocados sob uma nuvem de esquecimento. Dessa forma, a primeira terra Tiamat foi destruída por calamidade descendente do céu. Os seres e sua habitação nos seus lugares foram pedregulhados. E só o céu e a terra permaneceram vermelhados. Mas no meio de toda a desolação, alguns sobreviveram. Se arrastaram para fora de suas cavernas e desceram às encostas das montanhas. Me perdoem pela tosse. O destruidor será apresentado e as montanhas vão se abrir e arrotar fogo e cinzas. Árvores serão destruídas e todas as coisas vivas serão consumidas. Águas serão engolidas pela terra e os mares vão ferver. Os céus ficarão vermelhos. Haverá um matiz de cobre sobre a superfície da terra seguido por um dia de escuridão. Parece que uma coisa não quer deixar eu falar. Começa o ataque de tosse. Parece uma coisa que não é normal. Então, meus amigos, o que acontece? Aqui fala de traumas geológicos, traumas geofísicos, tá? 17 minutos. E eu vejo isso como uma prova de que esse objeto passou no passado. E nós já estamos mais do que provado as mudanças climáticas, que é algo terrível. A humanidade, ela, de acordo com a ONU, ela vai começar a ir embora da Terra, começar a ser evacuada aos milhões por conta do clima. Porém, ainda não está sendo falado pela comunidade científica sobre os terremotos, os asteroides, a anomalia no Sol. Isso não está sendo colocado na ponta do lápis. E também os conflitos, igual a situação da Europa. Tudo para acontecer a Terceira Guerra Mundial. Tá? Então, eu acabei de mostrar para vocês agora um pouco, né, de alguns dados sobre os sismos que estou levantando. Claro que certos professores do YouTube vão falar que é besteira, que os terremotos não estão aumentando, patati patatá. Tudo bem, vocês tipo assim, livre-arbítrio. Então, assim, eu estou passando as informações, minhas análises, né, se você, vocês não são obrigados a concordar. Simplesmente vocês assimilem a informação, tá? Assimilem, e depois vocês tirem suas conclusões. Tá? Vamos dizer, o sistema educacional, né, ele não permite que tais informações sejam passadas. Vocês estão conseguindo entender? Por exemplo, mudanças climáticas, é o CO2 e acabou. E a ação humana acabou. Vocês estão entendendo? E esses caras seguem eles não fazem pesquisa própria, eles só seguem o que a ciência fala, ciência convencional, o FGS, NASA, o OMM, ONU, e acabou. Entenderam? E também, claro, né, não querem cair na esquerda do sistema. É isso também, são espertos. Tá? Então, assim, vocês que estão no meio, que precisam ter discernimento para saber quem está certo e quem está errado,
qual é o lado certo a seguir. Agradeço pela presença e até a próxima.